Bem, pessoal, tudo em riba. Mostrar um negócio para vocês interessante. Já viram isso aqui? Vamos dar uma olhada aqui então. Vamos lá, resolução. Chega junto. Isso. Vamos ler com vocês aqui, ó. Anfenol 83-ISP. Pode pesquisar isso aí no Google. A segunda opção, para abrir um PDF, vocês vão ver uns conectores vendidos nos Estados Unidos. A referência é 74868. PL25949. Eu não sei isso aqui é um o que referência é essa? 49190 ou 4990. Aqui é o seguinte: o conector da sua antena vem ser conectado aqui. Isso aqui vai ser conectado na sua antena e aqui vai vir um cabo com conector que você vai mandar para um aterramento, mandar aterramento de verdade. Caso aconteça algum surto na sua antena, não é surto de loucura não, tá? Surto é de descarga elétrica. Muita gente maluca aí, acho que a gente tá falando de doideira, então não. Você tem que ter antena aqui, né? Com seu conector, você tá usando ali uma quadra, né? Aqui vai o positivo da antena, ali vai o negativo, a gente sabe que não é assim, mas o pessoal entender. Você aterrar o negativo, você vai estar aterrando o positivo do mesmo jeito. Então está protegido, mas tem que ser um aterramento de verdade. Tem que pedir um engenheiro para fazer. Porque se cair um raio aqui e você tiver um aterramento feito nas coxas, você vai pôr fogo em tudo, né? Mas vamos supor que você queira comprar um conector desse nos Estados Unidos, de alguma forma, importar, ou você quer distribuir isso no Brasil. Pô, vai ser legal, eu vou comprar. Então vamos lá, o que você vai fazer? Eu quero ligar isso aqui na minha plano terra. Beleza. Tá aqui o desenhozinho da plano terra. O conector vai entrar aqui debaixo. Esse conector. Tá vendo o cabo aqui, ó, do lado? Finge isso aqui um cabo. Aqui tá o conector. Isso aqui é o aterramento que você vai tirar aqui da malha. Isso aqui é o cabo que está indo para a sua estação. Aqui em cima na plano terra, você vai tirar um parafusinho e colocar um fio bem grosso. Não precisa ser uma coisa absurda, não, mas um fiozinho grosso que vai entrar numa vela de carro. Entendeu? Esse fio vai entrar na vela de carro. Presta bem atenção. Vou explicar para vocês o negócio. Aqui, quando ele entra na vela do carro, a parte dos fundos da vela, ele vai sair aqui na cabeça da vela. Ele vai sair na cabeça da vela, ele vai centelhar aqui e vai ir para terra. Entendeu? Ele não vai ficar, o positivo da antena não vai ficar conectado à terra. De forma alguma, ele vai morrer aqui. Nesse ponto aqui. Tem uma caneta vermelha aqui. Ele vai morrer nesse ponto aqui. Se por acaso cair uma descarga elétrica, ele vai centelhar para cá e vai jogar por terra. Na mesma hora, você vai descartar essa vela, porque se cair um raio na sua antena, a primeira coisa que vai estragar vai ser a vela. A vela nada mais é do que um centelhador, né? Então, cai o raio, ele vai centelhar aqui e vai passar por terra. Entendeu? Aqui é o terra. Entendeu? Então tem que pedir uma pessoa que tenha um estudante de engenharia ou um próprio engenheiro para poder bolar um aterramento. Como que eu faço um aterramento para minha casa? Ele vai te perguntar: aterramento para quê? Para energia elétrica, para descarga elétrica. Quero fazer um para-raio. Como que eu vou proceder? Você vai fazer exatamente do que ele pedir. Você vai fazer um suporte para uma vela. Se cair um raio aqui na sua antena, estragar a vela, você já comprou um joguinho de 4 velas mesmo, você vai lá e põe outra. Entendeu? Vai ficar com a antena protegida. Se der alguma alteração na estacionária, vai ser coisa pequena, vai ser por uma boa causa. Você usa um acoplador, não tem problema, não vai estragar nada. Entendeu? Você pode usar um cabo de alta qualidade aqui,
com um aterramento bem forte, que é para ele não pegar fogo também, senão o que pode acontecer? Essa descarga elétrica ela pegar o outro caminho. Esse aqui é sempre o caminho mais curto. O aterramento da malha com esse conector, né? Caso caia aqui algum negativo. E o aterramento do positivo, qual é o caminho mais curto? É o terra. Então, seu cabo e seu rádio vão ficar protegidos caso você esqueça de desconectar. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho o conector de novo, tá vendo? A malha fica protegida. Caso você utilize uma delta loop, né? Ou use uma quadra, aí você tem que usar um conector desse mesmo, porque você protegendo aqui a malha, você vai estar protegendo a antena inteira. Caso você use uma delta, do mesmo jeito. Se você estiver usando uma dipolo, vai ter que fazer o mesmo caso. O lado de cá, você vai jogar para aterramento, o lado de lá, você vai jogar para um centelhador, que é uma vela de carro. Tá joia? Essa ideia não é minha, essa ideia é do BY4 do Victor Bravo, Cláudio Meirelles dos Santos, aqui de Juiz de Fora. Conversando com ele a respeito, ele me deu essa peça de presente, falou, ó, não estou usando, leva para você, tomara que não caia mais nenhum raio na sua antena. Poxa, que pena, né? Que não é, depende só da vontade dele. São Pedro tem que colaborar. Então, me deu, vou montar isso aqui, vou fazer esse esquema de centelhador. E estou falando para vocês porque ele também é engenheiro na área, está acostumado com esse tipo de coisa. Já fez isso para um monte de gente, né? O cara já está no ramo da engenharia tem muito tempo. Foi uma ideia que eu nunca pensei. Ele falou, pô, uma vela é um centelhador, nada mais é que um centelhador. Então usa ela como proteção, ela suporta surtos altos pra caramba, você aproveita ela, caiu o raio ali, explodiu a vela, só você trocar a vela, não tem que fazer mais nada. Tá bom, gente? Fiquem ligados nisso. Aproveite essa dica. Isso aqui pode salvar a sua estação. Tá joia? Um abraço.